Vamos lá. No primeiro bloco, nós tratamos aqui do conceito de rescisão de contrato, inclusive as suas modalidades. Então, vamos dar continuidade ao conceito, tipos e importância também dos contratos, tá? Vamos lá. O que é, então, distrato contratual? O distrato contratual, como eu já expliquei na aula anterior, ele é o meio adequado para encerrar um contrato, consensual, de jurisdição voluntária, não tem briga. Se eu faço um distrato, eu estou, na verdade, fazendo um acordo para rescindir o contrato, mas é consensual. Isso no contrato de trabalho, isso também no contrato com uma construtora de compra e venda, em qualquer contrato, né? Na relação locatícia, também é chamado de distrato, a não ser quando eu vou buscar judicialmente essa decisão de rescisão, aí ela é chamada de despejo, conforme eu tinha explicado aqui. O distrato é por meio dele que nós usamos para conseguir a extinção do contrato de forma consensual. E esse contrato, através do distrato, nós vamos trabalhar de uma forma prática para encerrar esse vínculo sem que tenha um processo definido, um processo no Poder Judiciário. Nós temos, então, duas espécies de distrato, eu já tinha explicado para você já sabe quais são. A definição, a forma específica, os dois instrumentos, né, o instrumento de rescisão e de distrato, eles podem se diferenciar de acordo com a vontade dos envolvidos. E no caso do distrato, todas as partes do contrato precisam concordar de fato com o encerramento do negócio jurídico. Já na rescisão, uma das partes pode buscar o encerramento do contrato, seja por qual motivo for. Nós temos várias teses, hein? Tem as teses do induzimento ao erro. Então eu vendo um imóvel para você falando que o bairro é inseguro. Eu posso pedir a rescisão do contrato, se eu provar que não é, que o bairro é comercial, não tem. Então eu consigo trabalhar com a rescisão em virtude da tese do induzimento ao erro. É muito comum, uma tese muito utilizada para você rescindir um contrato com uma consultora, é a tese do furto de metragem. O ano passado nós ganhamos uma ação no escritório, essa ação nós ganhamos porque nós conseguimos provar através de perícia que a construtora vendeu o apartamento, na verdade todos os apartamentos foram vendidos como 71 metros quadrados, mas na verdade tinha 61. Então existia uma diferença de metragem. E quem mora em apartamento sabe que essa diferença faz toda a diferença na prática, né? Você não consegue colocar móveis daquele apartamento. Então é uma realidade. O furto de metragem que inclusive cresceu muito no Brasil. A construtora vende, a incorporadora vende algo que não existe. É uma metragem muito inferior à qual ela vendeu, colocou no papel, colocou no contrato. E isso tem dado motivo para rescisão de contrato judicial. Outro motivo também, além do furto de metragem, ou induzimento ao erro, é a evicção. O que é a evicção? Eu compro uma fazenda, um sítio, uma chácara, um carro, só que esse carro está sob processo judicial. O objeto tem gravame na matrícula do imóvel, gravame no documento do veículo. Eu posso pedir a rescisão do contrato. Eu não quero participar disso, eu não quero correr o risco, eu não quero fazer um embargo de terceiro para conseguir livrar o bem do gravame. Então, também é uma tese muito utilizada no Brasil, a evicção. Lembrando que todo contrato não precisa ter evicção e vício redivitório. São, de fato, cláusulas que se tem, ótimo, se não tem, a gente podemos utilizar no pedido da rescisão de contrato, porque são cláusulas chamadas cláusulas genéricas. São cláusulas embutidas no contrato, mesmo que não tenha lá de forma tipificada no contrato, ela existe de fato para todo mundo. É uma proteção que o Código Civil nos dá em relação aos negócios, aos contratos. Isso acontece também com o vício redivitório. Então eu compro um imóvel, esse imóvel eu não consigo constatar o vício desde o começo, só com o uso. Eu compro um imóvel, fiquei noivo, comprei um imóvel 6 meses. Depois eu fui morar no imóvel. O imóvel, depois que eu fui morar, apresentou vários vícios. Comprei um imóvel para trabalhar. E esse imóvel começou a apresentar vários vícios depois que eu fui para lá, que eu levei o escritório para lá. Pronto. Eu consigo provar que a partir do momento que eu tive acesso ao uso, eu tive acesso também aos vícios, aos defeitos do imóvel. E aí eu consigo, diante dessa informação, dessas provas, eu consigo pedir a rescisão do contrato também. Também é um motivo importante. A rescisão de contrato, ela pode se dar por falta de pagamento também, por mudança de objeto. Eu faço uma locação, exemplo, uma locação comercial, o inquilino usa para residência, ou vice-versa. Tudo bem que lá não vou chamar de rescisão, vou chamar de ação de despejo, mas estou usando um exemplo bem didático aqui. Então, a rescisão, nós temos diversos motivos que podem, sim, gerar a rescisão, o direito de rescisão.
A rescisão, ela é sim uma situação onde uma das partes pode buscar o encerramento do contrato, seja por motivo pessoal ou por descumprimento de cláusula, também inércia, né, da outra parte, entre outros motivos também. Os motivos que podem levar a um distrato contratual, eu traria para você aqui de forma prática, é uma forma de extinguir o contrato, e na prática ele pode ser dividido em duas modalidades. Já falei aqui no primeiro bloco da nossa aula de pós, resolução e resilição. O distrato por resolução, de fato, ele é o mais utilizado. Por quê? É uma situação onde ocorre uma situação que há o descumprimento de uma condição pré-estabelecida, anteriormente prevista no negócio jurídico, ou definida verbalmente pelas partes, e essa condição pode ser, por exemplo, a falta de pagamento. Por isso nós temos muitos distratos por falta de pagamento. Por isso é o distrato que mais é utilizado no Brasil. Por falta de pagamento, falta de cumprimento de obrigação por uma das partes. Caso em que a outra poderá utilizar a cláusula prevendo a possibilidade de resolução por inadimplência e pedir o encerramento do contrato. De forma sucinta, eu quero trazer para você que o distrato por resolução envolve uma quebra contratual. Acho que fica bem didático isso até para você explicar para o cliente. É uma quebra contratual em que a parte prejudicada pode pedir pelo seu encerramento. Já o distrato por resilição, no caso do distrato por resilição, existe uma vontade das partes em extinguir o contrato, mas no plural, né, das partes, sem que exista uma quebra ou descumprimento do contrato. O contrato ele está intacto. Quem tem que pagar está pagando, quem tinha que entregar entregou, mas as partes chegam a um consenso que não querem mais. Então a resilição ela pode ser consensual ou unilateral. No distrato por resilição consensual, as partes decidem por um fim ao contrato, de forma amigável, voluntária, consensual, definindo os termos, inclusive, e os aspectos necessários para o encerramento do negócio. Eu traria aí até o percentual de evolução. Quando você faz o distrato com uma construtora, tem construtora que devolve 50% dos valores pagos, outras querem devolver 15%, outros querem devolver 10%, outros querem devolver 80%, outros devolvem 100%, como eu já vi. Então, distrato é acordo, vale tudo. Uma parte aceita a condição imposta pela outra. No caso da resilição unilateral, uma das partes deseja extinguir a relação contratual, mesmo que a outra discorde. Para fazer isso, deve-se encaminhar uma denúncia à parte contrária, uma notificação, uma extrajudicial, pode ser feita no cartório, via R. Isso também é importante estudar na prática, a notificação extrajudicial, que inclusive nós podemos usar até a notificação judicial, que é aquela feita no site do Tribunal de Justiça de cada estado, informando que não quer mais continuar com o contrato. Nessa hipótese, o encerramento será litigioso, visto que não há concordância de ambos os envolvidos, e em muitos casos será necessário sim ajuizar um processo judicial para acertar os valores e obrigações pendentes e devidas. Nome da ação, já tinha falado aqui, ação de rescisão de contrato. Pode ser acumulada com perdas e danos e pode também ser acumulada com devolução dos valores pagos. Em caso de imóveis, compra de imóvel na planta, é muito comum isso. Quais são os tipos de distrato contratual? Vamos lá. O distrato contratual pode ocorrer em diferentes negócios jurídicos. Eu quero trazer para você, acho que o primeiro exemplo é o distrato de sociedade, também chamado de distrato social. O distrato de sociedade é aquele que rompe o contrato realizado entre sócios de uma pessoa jurídica. Ele pode acontecer quando um dos sócios decide se retirar da empresa, ou quando todos decidem encerrar a sociedade. Quando realizado de forma amigável, o distrato de sociedade é considerado sim pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual os sócios estipulam todas as cláusulas sobre a saída de um deles, né? Ou também sobre a liquidação da empresa, indicando responsáveis, prazos e obrigações, inclusive. Caso não haja acordo entre os sócios, haverá a dissolução judicial, que tem até o nome, aquela ação de procedimento especial, ação de dissolução parcial de sociedade, ação de dissolução judicial da sociedade. Então, nós temos aí o uso, inclusive, duas ações com objetivos diferentes, né? Na ação de dissolução judicial, eu quero sair da sociedade. A dissolução parcial, eu quero a apresentação das contas, eu quero que apresente o livro caixa, as finanças, mas eu posso nessa ação também, conforme a jurisprudência, pedir a saída como sócio também,
Ou eu posso pedir de forma forçada a saída de um sócio, né? Eu quero ficar na empresa, quero ficar como sócio, mas eu quero que um sócio saia. Então, nós temos isso é estudado muito no direito empresarial. Caso não haja acordo entre os sócios, haverá dissolução judicial da sociedade, é fato, sendo o resultado obtido somente por sentença judicial. O distrato imobiliário, que é muito comum no Brasil, é o distrato que ocorre quando um contrato de compra e venda, normalmente de imóvel na planta, mas pode ser de imóvel usado também, claro. Então, um contrato de compra e venda de um imóvel é encerrado pelo comprador, ou pela incorporadora, ou consultora, nas definições, inclusive, trazidas pela lei nova, né, que é a Lei 13.786 de 2018. Essa é a lei do distrato. Diante da lei, existe um teto. Eu já tinha falado aqui sobre a lei do distrato, eu já tinha falado aqui do patrimônio de afetação também. A lei esclarece que existe um teto máximo de valores que pode ser devolvido ao comprador, caso este não tenha mais condições de continuar arcando com as parcelas da aquisição. Além disso, existe uma multa a ser paga caso haja a desistência da compra. Por outro lado, gente, presta atenção nisso que eu vou falar que é importante, hein? Também existe um prazo de 180 dias que deve ser aguardado para a entrega do imóvel, finalizado, claro, sem que o comprador possa encerrar o contrato naquele período. Somente transcorrido esse prazo, preste atenção nisso, somente transcorrido esse prazo é que o comprador poderá extinguir o contrato e ter direito à devolução dos valores pagos. Então nós temos aí uma jurisprudência e uma lei nesse sentido. Existe também o distrato na locação. O distrato na locação, ele ocorre quando uma das partes ou ambas decidem encerrar um contrato de aluguel de bens imóveis ou bens móveis também. Existem duas formas para pôr fim ao contrato de locação, o contrato de aluguel. Quando existe o descumprimento de cláusula por uma parte, ou uma das partes, ou por acordo de ambas as partes também. Caso haja divergência nas vontades, também há a possibilidade de resolver o contrato através das vias judiciais. E é importante levar em conta o que dispõe a lei do inquilinato também. Existe também o distrato muito comum na seara trabalhista, o distrato trabalhista, que é uma modalidade de encerramento do contrato regida pela CLT. Com a reforma trabalhista, o contrato, o empregado e o empregador decidem em comum encerrar o vínculo empregatício do funcionário, sem que haja necessidade de envolver o seu trabalho, ingressar com uma ação ou sindicato. E nessa situação, o empregado receberá os direitos trabalhistas e 50% do aviso prévio. Se for indenizado, 50% também da multa indenizatória do FGTS. Então, também é importante. Já o distrato do contrato de prestação de serviço é considerado uma extinção do contrato de serviços que pode se dar nas modalidades existentes. É importante lembrar que o distrato pode ocorrer quando houver o descumprimento de uma cláusula contratual, isso no contrato de prestação de serviço, hein? Ou por acordo de ambas as partes, ou também por vontade de apenas uma das partes, caso em que poderá haver litígio e ser transformado em ação judicial. Eu também queria trazer para você nessa aula o distrato de parceria, que também é muito comum no Brasil. Esse distrato ele ocorre quando as partes possuem uma parceria profissional e decidem por fim essa relação também. A parceria pode ocorrer entre pessoas físicas, jurídicas ou ambas, independente do caso, o encerramento do negócio por descumprimento ou por vontade de uma ou ambas dessas partes, que pode ser feita mediante o distrato contratual também. Tá? O papel do advogado no processo de distrato contratual, embora seja comum as pessoas realizarem contratos por si só, copia e cola da internet, sem envolver advogado na negociação, o papel do advogado é conciliar, ele pode fazer isso, está dentro do nosso trabalho, e pode, claro, buscar medidas judiciais, então ação de rescisão de contrato. Então é o trabalho do advogado. Como que é feita a realização e a formalização do distrato? Em regra, a negociação das partes, quando algum objeto é formalizado por meio de um documento, como um contrato, qual pode ser eletrônico ou físico, para encerrar, deve haver um distrato do negócio que deverá ser formalizado em um documento assinado por ambas as partes, seguindo a mesma utilizada no contrato anterior, tá bom? E aí você dá uma olhadinha lá no artigo 472, o distrato far-se-á pela mesma forma exigida para o contrato. E aí eu trago para você
o distrato contratual, algumas cláusulas devem ser incluídas sim, a indicação do acordo, que será encerrado, a data de início e o fim do respectivo acordo, o motivo do fim do negócio, de forma clara, tá, gente? Para não haver dúvidas, né? Para não haver dúvidas, senão depois gera confusão. Dúvidas sobre o assunto, eu falo. Também a indicação do que foi cumprido até o momento e também a indicação de quais obrigações ainda estão pendentes para cada parte, como pagamento, entregas, prazos e eventuais multas também. Assinatura digital ou física também dos envolvidos, tá bom? Então, legal. Chegamos ao final da nossa aula, agradeço a você e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.